Bom, pessoal, continuando, nós hoje vamos falar dos arquétipos principais, tá? Principais no sentido que eles são os mais comuns, tá? Os mais fáceis de você encontrar aí, se deparar com eles na literatura, tá? Quando estiver lendo as obras do Jung, tá? O primeiro desses arquétipos é a persona, tá? Persona, ela vem do grego, significa máscara, tá? Era a máscara que os gregos usavam nos espetáculos. Tá? Temos aqui a foto com várias máscaras. E a persona ele é o arquétipo social, ou o arquétipo da conformidade. Né? Dele vai depender o sucesso ou o fracasso da adaptação do sujeito na sociedade. Tá? Então, na persona tem um caráter de fingimento, no sentido de que esse arquétipo funciona como se fosse uma vitrine para a gente expor o que de melhor tem na gente e para os outros, tá? Ele também é um arquétipo daquilo que os outros acham que nós somos, tá? É a nossa imagem que nós transmitimos para as outras pessoas, tá? E nós temos várias personas, tá? Temos vários papéis sociais, tá? Cada um de nós tem papel de pai ou mãe, filho ou filha, quando está exercendo uma profissão, advogado, professor, tá? Cada um desses é um papel social e, portanto, uma persona, tá? Imagine, por exemplo, um bancário, né? Então você já tem um comportamento no seu imaginário, tá? A ideia do que vem a ser um bancário, como é que ele se comporta, o jeito que ele fala, tá? O jeito que ele se veste, isso é a persona. Tá? Agora tem um caráter que a gente deve destacar na persona, que ele é um grande obstáculo para a individuação. Individuação nós vamos ver lá na frente, mas é você se tornar a sua essência, quem de fato você realmente é. Isso por quê? Porque muitas pessoas ficam presas às personas, aos papéis sociais, ou seja, imagine aquele indivíduo que ele é juiz, tá? E ele é juiz, ele acha que ele é juiz 24 horas do dia. Então dá sempre aquela carteirada. Mesma coisa com aquele indivíduo que é policial, ele está muito preso à persona, então ele é policial 24 horas do dia. Então, quando o indivíduo está muito colado na persona, fica mais difícil, ele fica mais distante da sua essência, de quem ele realmente é, porque aquele papel social, juiz, uma profissão, tá? É apenas uma persona, não é a sua essência, ok? Bom, e como é que se forma a persona? A persona se forma na infância, tá? São aqueles comportamentos que são moldados pelos pais, pelos professores, tá? Que funciona mais ou menos assim. Você começa dizendo para a criança, olha, seja amigo do seu colega, faça um bilhete para sua professora, seja bonzinho com os outros, mas não bata no seu coleguinha, não empurre na fila, etc. Tá? Então vai moldando a criança para se tornar como se fosse um objeto, uma vitrine, só para expor as coisas boas. As coisas ruins a criança não deve fazer e, portanto, essas coisas ruins elas vão para o inconsciente, tá? E esses comportamentos indesejáveis vão para o inconsciente e vão formar um outro arquétipo que é a sombra, ok? Vamos falar da sombra agora. O que é a sombra? A sombra corresponde a tudo aquilo que nós não suportamos em nós mesmos, tá? Também pode ser o que existe de pior em nós mesmos. Coloquei aqui até uma imagem de um cavalheiro, né? Quando você vê, ele é um cavalheiro elegante, aparenta ser educado, mas ele tem uma sombra que é o oposto dele, tá? É tudo que existe de ruim dele que foi para o inconsciente, tá? E a sombra se manifesta nos sonhos. De que forma?
ela é o oposto do sonhador. Então, por exemplo, se você for um indivíduo caucasiano branco, a sombra vai se manifestar como sendo um indivíduo moreno, negro, tá? É sempre do mesmo sexo, mas com características diferentes. Eu dei uma característica da cor da pele, mas pode ser de outra forma. Você pode ser um indivíduo rapaz, faltou a palavra. Extrovertido. Bom, você pode ser um indivíduo extrovertido e no sonho, bom, e nos sonhos, como é que se manifesta a sombra? Tá? Da seguinte forma, no sonho, se você for um indivíduo caucasiano branco, tá? No sonho vai aparecer o seu oposto, ou seja, um indivíduo moreno negro. Tá? Eu dei esse exemplo da cor da pele, mas também são outras características. Por exemplo, se você for um indivíduo introvertido, no seu sonho a sua sombra vai ser um indivíduo extrovertido. É sempre do mesmo sexo do sonhador, ok? E a sombra ela é uma fonte de muita energia psíquica, tá? Na medida em que nós, através do processo terapêutico, nos confrontamos com a sombra e assimilamos aquilo que é de ruim em nós, lembre-se lá dos dois lados da moeda, temos que assimilar o que tem de pior em nós também, tanto aspectos positivos como negativos. Então, quando tem assimilação, ocorre maior liberação de energia psíquica. E essa energia pode ser usada para o desenvolvimento de outras áreas, tá, na nossa vida. Bom, a sombra também ela é denominada como sendo o arquétipo do inimigo. Tá? Como nós já vimos na persona, a sombra ela se forma através dos elementos indesejáveis, tá? Mas também ela tem mais duas fontes principais. Primeira, a doutrinação cultural de tudo que nos foi ensinado sobre pessoas estranhas e hostis pertencentes a outros grupos. Ou seja, quando você é criança, é criado num determinado grupo social, os pais provavelmente podem dizer para você, olha, não se envolva com tal fulano, ele foi criado assim, ele é diferente da gente, a família dele tem outros costumes, né? E com isso, vai reforçando a questão da sombra, tá? E como a gente vê a sombra hoje, né? Sempre quando você vê luta de classes, movimentos sociais, direita versus esquerda, feministas versus machistas, nazistas contra judeus, né? Os opostos, sempre vai ter a sombra, no sentido que, por exemplo, a direita vai projetar a sua sombra na esquerda, e a esquerda vai projetar a sua sombra na direita. Então eles vão estar sempre brigando, tá? Então quando você presenciar esses grandes movimentos sociais, lutas, guerras, tem a questão da sombra envolvido, certo? A segunda forma é através do conceito de mal, da religião, tá? O demônio, Satã, ele sintetiza, ele simboliza tudo aquilo que é de ruim da natureza humana. Então, ele tem características como trapaceiro, ladrão, feio, assassino, né? As pessoas fazem até os piores desenhos e pelas imagens atribuem ao demônio. Então, essa é uma forma também, uma fonte da sombra, ok? Então, pessoal, por essa aula é isso, tá? Na próxima nós continuamos.